Novos segredos revelados sobre o caso Diddy. Você vai ver gravações vazadas que mostram imagens das festas bizarras que o rapper fazia. E qual que é a verdade por trás da ligação do P. Diddy na morte de celebridades famosas, como Tupac, Aaliyah e até Michael Jackson? Você vai entender por que essas teorias macabras começaram a fazer muito sentido nos últimos dias. A entrevista onde o Justin Bieber deixa claro que sofreu nos bastidores da indústria da música e ele chega até a chorar. Inclusive a música Yummy seria uma suposta denúncia dos abusos que ele sofreu. That Diddy trying to get at Bieber the way he was trying to get at Bieber was looking a little predatory. É o caso também da música She Knows, que faria menção a acusações. A gente vai analisar aqui outras mensagens subliminares bizarras. No filme As Branquelas dá pra ver nessa cena uma foto do rapper ao fundo. E sabe o Latrell? Você vai precisar de uma cadeira de rodas. Seria o Puff Daddy e esse loirinho aí, o Leonardo DiCaprio. Sem falar em outros filmes. Sabe o Puff Daddy? E até os Simpsons, que também mencionaram ele. Então você é o anfitrião desse incrível baile? Só que não para por aí. Começou a viralizar um vídeo onde a Anitta fala sobre as festas do Diddy. The last party I went fucked up. E ele pede pra Anitta não falar sobre o assunto. What happens at a Diddy party stays at a Diddy party. E o que a Inês Brasil tem a ver com o caso do Puff Daddy? Máfia de matadores, criminosos, isso não pode acontecer. Vamos descobrir tudo agora aqui nesse vídeo. Essa aí é uma das propriedades do Diddy na Star Island, em Biscayne Bay, na Califórnia. Ele tem 2 casas na ilha onde vivem celebridades e milionários. O FBI, inclusive, apreendeu 1000 garrafas de óleo de bebê na mansão do rapper. Acreditam aí que as pessoas usavam esses produtos nas diversas festas que ele promovia. O advogado dele fez uma declaração, falou sobre isso e afirmou que as pessoas poderiam usar os produtos para diversos fins e também justificou que o rapper é dono de grandes propriedades e por isso precisa de grandes quantidades desse produto. He has a big house, he buys in bulk. You know, I think they have Costco's in every place where he has a home. Só que assim, além das garrafas de óleo, o FBI também apreendeu na casa do cantor vídeos íntimos, armas, munições e uma grande quantidade de drugs. Um garoto de programa contratado pelo rapper para trabalhar em uma das festas dele entregou um vídeo revelador pro FBI, que seria uma prova contundente, inclusive, sobre esse processo todo que ele está enfrentando. Hey, mama said don't jump on the bed. Sem falar que agora existem novas acusações de abuso. São 50 supostas vítimas sendo apresentadas pelo mesmo advogado e é conhecido por lidar com esse tipo de caso. Esse advogado, ele revelou inclusive que os relatos incluem homens e mulheres, alguns menores de idade na época. E as autoridades lá da Corte Federal de Manhattan recusaram o pedido de pagamento de fiança no valor de 50 milhões de dólares que foram feitas pelos advogados do rapper, para que ele pudesse responder às acusações em liberdade. Falei já nesse primeiro vídeo sobre o envolvimento do casal, né, o Jay-Z e a Beyoncé. Eles têm uma amizade muito próxima aí com o Diddy. E a ex-mulher do Diddy, a Kim Porter, que teria sido morta pelo próprio cantor. Sem falar aquele vídeo lá, muito estranho do Justin, quando ele ficou 48 horas na tutela aí do Diddy. Falando no Justin, inclusive, e a Jaguar Wright, ela falou sobre essa relação do Diddy com o Usher e o Justin. E o fato do Usher, né, que estava cuidando no início da carreira do Justin, ter dado a custódia temporária do Justin pro Diddy. And then Usher came in and discovered it and managed him and got custody of him and promised to look after him. And then he sent him to the diddler. Só que assim, em 2020, o Justin Bieber deu uma entrevista onde ele deixa claro que sofreu muito na indústria da música. Ele inclusive chega a chorar no momento da entrevista, falando sobre isso que ele passou. Yeah, just protecting those moments because people take for granted encounters and
E ele fala também que quer proteger a Billie Eilish dos perigos da indústria da música. Foi difícil pra mim ser tão novo e estar nessa indústria sem saber a quem recorrer. Todo mundo dizendo que me ama e depois viraram as costas no segundo seguinte. Só quero protegê-la. I don't wish that upon anybody. So, yeah, if she ever needs me, I'm just a call away. E aí o Justin Bieber teria feito a música Yummy, também o clipe, pra, de certa forma, denunciar o que ele teria passado nessa época aí. No clipe tem umas pessoas mais velhas que estão sentadas aí na mesa, na companhia do Justin, comendo várias comidas aí esquisitas, e o pessoal tenta agradar ele. A comida dele, de fato, não tá visível ali. Poderia essa ser a inocência do Justin Bieber. Aí no final do clipe é que aparece a comida dele sendo revelada, que é um prato com o rosto dele. Outra parte que chama atenção em Yummy são as crianças tocando um instrumento enquanto os adultos estão ali vendo, se divertindo. Isso está sendo encarado como uma crítica ao fato, né, de que várias crianças também sofrem nas mãos da indústria do entretenimento, né, como em Hollywood. Sem falar, galera, que o Justin Bieber já revelou que teve muita crise de pânico, crise de ansiedade enquanto estava gravando as cenas aí desse clipe. Será que tem realmente alguma coisa por trás aí? O que vocês acham? Tem um outro ponto importante aí nessa história envolvendo uma outra música, a She Knows, do rapper J. Cole. Essa música aí faria uma indireta a Mariah Carey, a Beyoncé, ciente aí de segredos obscuros, daria a entender que o Diddy tem ligação com a morte aí de pessoas famosas no meio artístico. No final da letra, a música vai para um lado ainda mais sombrio. Descanse em paz, Aaliyah, descanse em paz, Left Eye, Michael Jackson, vejo você assim que eu morrer. O detalhe é que todas essas pessoas morreram no mesmo dia, no dia 25, né, só que em datas diferentes, mas no mesmo dia. 25. Enfim, será que tem ligação aí? Pra gente poder entender isso, a gente tem que entender antes de onde que surgiu o Diddy, quem era o Diddy na fila do pão. Isso vai ajudar aí a gente a entender alguns detalhes que vão te assustar, porque até eu fiquei assustado também. Primeiro, a morte do Tupac. O Diddy começou no setor musical como estagiário na década de 90 na Uptown Records, uma das gravadoras mais famosas dos Estados Unidos e onde se destacou, né, de forma meteórica e chegou a se tornar diretor. Em 94, ele fundou a própria gravadora dele, a Bad Boy Records. Nessa época, ele era o mentor do Notorious Big e tinha uma intensa disputa entre a gravadora dele, a Bad Boy Records, e a Death Row Records, que gerenciava a carreira do Tupac. A rivalidade entre o Tupac e o Notorious Big não só moldou a história do hip hop, mas também deixou aí uma grande tragédia, um grande mistério no meio disso tudo, que os dois foram assassinados em circunstâncias que até hoje permanecem cercadas de especulações. Tupac foi assassinado em setembro de 96 em Las Vegas, depois de assistir uma luta de boxe. 6 meses depois, em março de 97, o Big foi morto a tiros em Los Angeles depois de sair de uma festa. Só que assim, nos anos 2000, olha o que aconteceu. O Diddy começou a ser mencionado em diversas teorias conspiratórias aí sobre a morte do Tupac, que dizem que ele teria oferecido $1 milhão pela morte do Tupac. Keith D, que é uma figura central das investigações e estava presente na cena do crime, afirmou já em várias entrevistas, né, e na biografia também dele, que o mandante do assassinato do Tupac foi o Diddy. Agora em 2024, esse cara foi preso e ele segue dizendo que por trás da morte do Tupac tem o Diddy. E aí, o que vocês acham? Tem ligação? Faz sentido isso? A gente vai falar agora da morte da Aaliyah. Existem fotos, inclusive, do Diddy com ela circulando nas redes. Eles aparecem aí, uma festa foi feita no dia 4 de julho de 2000. Só que assim, não se sabe ao certo qual que era a relação entre os dois. Só que o Jay-Z, né, amigo do Diddy, era supostamente apaixonado aí pela cantora. E aí falam que o Jay-Z teria encomendado a morte. A cantora e atriz Aaliyah morreu no dia 25 de agosto de 2001 e até hoje a tragédia, né, que tirou a vida dela, muita especulação aí. Ela estava no auge da carreira dela e a equipe viajou para Miami e em seguida para Bahamas para gravar um videoclipe aí da música Rock the Boat. Ela e mais 8 pessoas embarcaram de avião e aí, pouco tempo depois da aeronave decolar, cerca de 60 metros da pista, o avião caiu. O motivo do acidente foi o excesso de peso na aeronave. A investigação apontou que tinha mais que o dobro do peso
peso permitido e o piloto tinha consumido álcool e estava sem a licença para pilotar. 12 dias antes da tragédia, ele já tinha sido acusado aí de outros crimes e tem uma testemunha que diz que a cantora teria sido drogada antes de entrar no avião, que não queria embarcar. Uma outra curiosidade aí sobre o caso é que ela tinha à disposição o avião particular do Lenny Kravitz para retornar para Bahamas, só que quem viajou no avião do Lenny Kravitz foi o diretor do clipe e a equipe de dançarinos. E o que o Jay-Z tem a ver com a história? A teoria mais famosa fala, né, que ele teria encomendado a morte da cantora, o Jay-Z não teria aceitado aí ter sido rejeitado pela cantora, que escolheu ficar com o melhor amigo dele. Mas não tem nenhum indício concreto sobre isso. Mas o que chama mais atenção seria o envolvimento do Diddy na morte do Michael Jackson. O Diddy seria responsável pela morte do Michael e teria feito parecer um fim causado por overdose. A Mariah Carey era casada com o dono da gravadora da Sony Music, o Tommy Mottola, que cuidava também da carreira do Michael Jackson na época. E o relacionamento dos dois era bem conturbado. E o Tommy era amigo do Diddy, eles tinham até negócio juntos, e a cantora era muito próxima do Michael Jackson. E ao que tudo indica, ela contava tudo o que acontecia no relacionamento com o Tommy pro Michael Jackson. Tudo da vida dos dois. Só que assim, em 2002, o Michael Jackson fez uma acusação grave aí pro dono da Sony. Ele acusou a Sony de estar retendo os direitos sobre as músicas dele. Ele chegou a revelar publicamente que o Tommy era um demônio, uma pessoa do mal. E justamente logo depois disso, o que aconteceu? O Michael Jackson começou a ser alvo aí de acusações envolvendo crianças. Posteriormente, ele foi inocentado quando algumas crianças confessaram terem sido pagas para fazer tais acusações. Só que não é só isso não. O chefe do hospital que recebeu o Michael mal lá na época, depois da morte do Michael, teria começado a trabalhar como segurança do Diddy. Inclusive nessa entrevista aqui, o Diddy chega a comentar de um bastidor dessa foto aí que ele tem junto com o Michael. O Michael teria invadido, chegado assim, de penetra numa festa dele. Whispering in my ear. Right after the shot, I was taking whispers in my ear. He says, "Where's Beyonce?" Really? Really? Wow. This was before Jay-Z though. Mike was smooth, Jack. Bom, o que vocês acham dessas especulações todas aí? Faz sentido? Falando nas festas, começaram a vazar vários vídeos aí de pessoas que estavam nas festas brancas ou em outros eventos aí organizados pelo rapper. E aí, se do lado de fora as festas eram desejadas, lá dentro era excesso e descontrole. O jornal Daily Mail retratou dessa forma aí as festas do P. Diddy depois de ter acesso a um vídeo onde o rapper anunciava o que seria uma festa de verdade. Era quando as crianças presentes fossem dormir. Nesse vídeo aí, ó, ele aparece de pé na varanda dele e aí ele fala aí pros convidados, ó. Demos comida para todos, demos bebida, agora é hora de aproveitar a vida. Essa é uma celebração da vida. Essa é uma verdadeira festa branca. E aí depois das 2 da manhã era o momento em que a festa esvaziava mais e aí as loucuras começavam a ficar ainda maiores. E o filme As Branquelas teria uma grande inspiração aí nessas festas do Puff Daddy. No filme aparece as festas todo mundo de branco. Nessa época o Diddy também já era conhecido por fazer essas festas e todo mundo ir de branco. O personagem Latrell seria o próprio Diddy. O comportamento dele lá obcecado, sexualizado na indústria, né, do entretenimento e tal. E o personagem ali, o Russ, com quem o Latrell tem um caso em uma das festas e acorda de cadeira de rodas, inspirado na relação entre o Diddy com o próprio Leonardo DiCaprio. Tem um momento, inclusive, que as branquelas estão na frente das câmeras e no fundo no restaurante tem uma mensagem subliminar. O Terry Crews, né, o ator que faz o Latrell, segurando uma foto do Puff Daddy. Curiosamente, as festas aconteciam na mesma cidade, tanto no filme quanto na vida real. Mas assim, ó, no filme Todo Mundo em Pânico, a Brenda também menciona as festas do Diddy. Sabe o Puff Daddy? Bom, todo mundo tava bebendo champanhe. Aí a coisa começou a ferver e todo mundo liberando geral na piscina. E adivinha quem é que já deu também uma cutucada no Puff Daddy? Os Simpsons. Que mais impressionante. Meu nome é JJ. Mas o que tá chamando a atenção também é que a Anitta agora tá envolvida no meio desse caso todo também. Resgataram um vídeo
onde ela fala sobre as festas com o Diddy. Essa gravação foi tirada de uma live, foi feita em 2020, durante a pandemia. Aí o Diddy tá lá conversando com a Anitta, pô, é bom te encontrar aí, ver que você tá bem durante essa situação toda e tal. E aí a Anitta menciona que ela tava muito doidona numa festa dele. In person. Yes. The last party I went fucked up. Last time I was not. Yeah. We not going. What happens at the Diddy party stays at the Diddy party. We got that. Yes. Okay. Here we go. Só que assim, as polêmicas envolvendo os brasileiros não param por aí. Meteram até a Inês Brasil no rolo. Brasil! Sabem que é manipuladora de coautores. E o marido dela, o Jayzinho, não passa de um criminoso aqui na América. Entendeu? Pertence a uma grande máfia de matadores, criminosos. Isso não pode acontecer. Agora eu vou dizer, se me matarem, meus fãs podem saber que foi o Jayzinho, a máfia do Jayzinho que me matou. E ela teria informações comprometedoras sobre o casal, né, o Jay-Z e a Beyoncé. Só que assim, essa situação gerou uma série de ataques aí contra a Inês Brasil e acusaram ela, inclusive, de ter trabalhado na máfia alemã.